Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. Essa semana eu confesso que eu vou dar uma atenção especial às pessoas que se dedicam à carreira jurídica. Eu consegui um entrevistado que tem experiência, uma vasta experiência, porque ele é advogado, ele é gestor praticamente de uma carreira jurídica, com experiência, claro, em escritórios de advocacia. E aqui eu estou falando de Guilherme Nóbrega. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Obrigado, Sheila, obrigado pelo convite. Olha aí, então nós temos, Guilherme, um problema muito sério nas carreiras jurídicas que, na fase acadêmica, certo, nós não recebemos preparação alguma para esse desenvolver da carreira, né? Aquela história, acabei de pegar um diploma de bacharel de direito, o que fazer e qual a melhor forma fazer? Aí eu passo a responsabilidade para ti. Novamente, obrigado pelo convite, agradeço estar aqui com vocês hoje na RCTV e para discutir esse tema de gestão, marketing, carreira jurídica, que é um tema que me encanta e me agrada demais. Realmente a faculdade de Direito, ela não propicia ao acadêmico entender o que é o desdobramento da sua carreira para o futuro. Na verdade, eu sou muito crítico da faculdade de Direito. Eu sinto que, às vezes, até preparar a pessoa como um operador do direito, ela falha. Quem dirá fazê-lo pensar na carreira no futuro, né? E a pessoa se vê com um diploma na mão, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. E ela esquece que depois que ela está lançada no mercado, ela passa a ser uma marca jurídica, uma marca, um advogado marca, né? E essa marca, ela pode construir desde da academia, desde a sua cadeira no banco da sala de aula. Porque ali estão os juízes que vão julgar a causa dele, ali estão os desembargadores do tribunal que vão julgar as demandas dele, os promotores de justiça que vão analisar, vão construir a tríade da justiça, né? Só que os acadêmicos de direito acabam se esquecendo da importância que é fazer bem o curso de direito. E é um curso que dá para empurrar com a barriga. Infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração. Verdade, até pela quantidade até que nós temos de instituições, né, de ensino, né, propicia isso realmente. Propicia, né? Porque é um curso subjetivo, uma matéria subjetiva, mas com uma importância social fenomenal, né? Não há justiça sem um advogado. E quem quiser conduzir o curso de maneira macia, de maneira leve, faz. Sai perdendo, sai a sociedade toda perdendo como um todo, né? Ali é o início da marca jurídica, ali é o início da carreira jurídica. A pessoa tem que começar a pensar já o futuro da carreira dela nesse exato momento. E, efetivamente, a Faculdade de Direito não permite. Os professores de deontologia com os quais eu converso, que a gente discute um pouco sobre o código de ética, discute sobre a profissão do advogado, eu faço a crítica a eles de abrirem dentro das 30 horas, das 60 horas aula de deontologia, levar profissionais de gestão para dentro do escritório, porque a pessoa precisa entender como conduzir o seu escritório dali para frente. Porque o seu sustento vem disso. A sua vida profissional está sendo formada ali. E a gente pode cometer erros na nossa jornada, de preferência deve errar rápido para poder corrigir o nosso erro quanto antes, mas não pode errar a estratégia. Pois é, até porque normalmente quando o aluno de direito ainda está naquela fase de estágio, ele ainda não sabe exatamente. E a escolha, o direito, ele nos proporciona a carreira jurídica a várias opções. Perfeito. Tem a da advocacia, tem até do advogado empresário. Perfeito. Né? Você tem servidor público, né? Magistratura, você tem Ministério Público. Então ele está ali perdido. E como você mesmo falou, às vezes ele tem que entender como é realmente a carreira de um advogado, de um dono, qual é a perspectiva que tem o mercado, até para saber se ele, apesar de gostar do conteúdo, ele está preparado para ser advogado. Perfeito. Ele vai estar, tem perfil. Existe realmente perfil para advogar? Existe realmente perfil para servidor público? Você acha que tem como, nessa fase, ele se identificar? O que distingue um do outro, ou o que pode ser o divisor de águas entre um e outro, é a vontade em empreender.
quem se joga na carreira da advocacia, o advogado em si, ele vai ser um empreendedor do início da sua carreira ao fim da trajetória, né? E não tem como ser diferente. Já quem busca uma carreira pública, quem faz um concurso, se reveste de um sistema, se reveste de uma instituição, enfim, de um órgão, e entra dentro daquele quadro. Mas o quesito empreendedorismo, o quesito fazer pela sua carreira, não é tão forte quanto efetivamente é na advocacia. E aos que estão se lançando e que têm como intuito advogar, os que estão começando a carreira, tenham claro em mente isso. Exige suor, exige trabalho, exige dedicação, exige botar a cabeça para pensar e bolar estratégias, porque o mercado é competitivo, porque tem 1 milhão de advogados inscritos na nossa ordem, é o terceiro contingente de advocacia do mundo. Então, é um mercado que exige de quem está ali dentro. Então, se o profissional não souber se diferenciar e não souber conduzir essa transição com pegada, com força, vai se frustrar, não vai conseguir exercer a atividade dele com precisão. Vamos tentar pegar nesse bloco o início da carreira, como por exemplo, hoje em dia existe uma figura muito importante que é o coach para concurseiro. Perfeito. Eu descobri isso, né, pessoalmente, vendo uma pessoa contratar coach aqui em João Pessoa, contratando coach, né, online, certo, e ajudando muito, né, isso para concurso, você tem esse trabalho. E para quem quer advogar, né, a quem procurar no início da carreira? Qual o profissional? Aí você me deixou agora com a faca e o queijo na mão. Eu acompanho o trabalho da minha esposa e ela é coach de realização profissional e transição de carreira e como conduzir o passo a passo do seu dia a dia da sua carreira. Então, eu vejo o trabalho importante do coach nesse sentido, de dar uma orientação para a pessoa, de como conduzir essa fase, essa etapa, esse passo a passo. Mas o interessante é o seguinte, o coach ele não dá a solução. O coach ele dá as formas ou ajuda você a construir um pensamento para sim achar dentro de si a resposta e dentro de si trilhar o melhor caminho possível. Funciona, eu vejo porque eu vejo no dia a dia. A pergunta foi engraçada, mas eu vejo que funciona, pelo menos funciona, efetivamente. A motivação e a organização é bem diferente. E como é um mercado também competitivo, sim, de concurso público, e agora que vai estar estagnado, pensa-se. Então, assim, está no jogo, vai ter que investir tudo. Claro. E se investe, né? Mas aí, muitas vezes, eu não vejo essa mesma afinco quando investir em outras áreas, né? Que não exatamente estudar o conteúdo da ação que ele está trabalhando, sim, ali, com as outras questões, né, como essa mesmo, de gestão, de gerir sua própria carreira. Né? Eu sinto que está faltando esse senso, né, de querer investir em sua carreira do advogado. A carreira do advogado é muito mais do que simplesmente abrir um código, interpretar uma lei e peticionar e colocar. Ele está inserido dentro da nossa tríade da justiça como um papel essencial para poder a solução dos casos, a solução da justiça e o exercício do direito, né? Só que o advogado ele não pode mais ser exclusivamente o intérprete da lei. Ele tem que ser aquele que está ao lado do cliente dele. Muitas vezes ele é um psicólogo, ele é um ouvido, ele é um ombro, ele é um braço, ele é quem tranquiliza, às vezes, uma questão tributária, como nós conversávamos antes, uma multa, alguma autuação fiscal milionária e o cliente está sem saber conduzir, como é que faz, como é que tira o sossego dele. O advogado é aquela pessoa que vai trazer toda a interpretação da lei, toda a conformidade do caso em si para passar ao cliente essa tranquilidade, essa calma. Vai ter que saber se comunicar com eficácia com ele, entender as suas angústias e fazer com que aquele imbróglio jurídico que está formado à sua frente, que ele possa se dissolver com tranquilidade, com parcimônia. E isso exige do
advogado, o recém-formado, enfim, não só olhar para o direito, mas entender um pouco de contabilidade, entender de gestão, entender de finanças, entender de pessoas, de política, de economia. Né? Tudo isso está interligado, é um grande sistema vivo. Então, Guilherme, a gente vai ter que interromper aqui, fazer um breve intervalo, mas já já a gente retorna agora com a escolha. Agora eu vou entrar no mercado como advogado, eu vou abrir um escritório, eu vou trabalhar para algum escritório. O que fazer? Não saia daí, permaneça aqui com o programa Café com Direito e você vai aprender mais um pouquinho sobre a carreira jurídica. De volta com o programa Café com Direito. Eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, que eu estava aqui entrevistando o doutor Guilherme Nóbrega, que era a questão da escolha já feita. Eu me formei, passei na ordem, no exame da ordem, e agora? Eu vou me associar e montar um escritório de advocacia, eu monto o meu escritório de advocacia sozinho, ou eu vou trabalhar, espalhar o meu currículo no mercado? A pergunta do Guilherme, e aí, como fazer essa escolha? Então, isso não é uma escolha simples. Isso vai muito, conversamos no bloco anterior, do quão empreendedora a pessoa efetivamente é. Né? Há aqueles que gostam da advocacia, gostam da carreira de advogados e identificam nos escritórios já formados como uma alternativa de iniciar uma carreira, adquirir um conhecimento, começar a montar toda uma rede de contatos, de relacionamento, entender um pouquinho de como você atende um cliente e tal. Um escritório já formatado propicia ao advogado recém-formado ou iniciando sua carreira essa estrutura, né? Mas há quem queira ser patrão de si mesmo. Pois. O que é uma coisa excelente. Você às vezes até vai com essa falsa, às vezes, ilusão, né? De que é mais fácil. Não é mais fácil, definitivamente não é mais fácil. Quem pensa que vai trabalhar quando quer, a hora que quer, no momento que quer, ser patrão de si mesmo, mas o sucesso exige mais. Essa frase eu vi dias atrás, ela é uma frase muito interessante. Abraçou sua carreira como um advogado unipessoal, sozinho ou mais uma outra pessoa, tenha certeza que você vai ter muito o que fazer, massa cinzenta para queimar, é um exercício constante. E o que é mais interessante, você vai ter que buscar aquilo que conversávamos sobre essa multidisciplinariedade. Você vai ter que buscar outros conhecimentos, vai ter que desenvolver outras habilidades além do direito para poder conduzir o seu negócio. Né? Afinal de contas, você vai ter que entender de demonstração de resultado no final do mês. Meu escritório deu lucro? Não deu lucro? Compras, fornecedores, folha de pagamento, às vezes contém uma secretária, um funcionário. Né? Então, assim, acaba tendo que se preocupar com elementos que até então não fazia parte do sistema e que num escritório já formatado, você está dentro, a máquina está funcionando, né? E você não tem essa preocupação inicial. Mas quem tem essa veia empreendedora, acho que tem que sim arriscar e tem que sim fazer o seu próprio negócio. Nós temos, você falou há pouco sobre concurso público. A grande maioria dos acadêmicos de direito, eles entram no curso de direito já pensando num concurso. Eu fui um exemplo disso. Eu nunca. Por quê? Porque eu fazia engenharia civil. E lá pelo meio do curso eu resolvi abrir mão dele e falei, vou fazer direito. Vou fazer direito para concurso. Primeiro semestre da faculdade de Direito eu percebi que a advocacia era o meu brilho nos olhos. Ai, que bacana. E desde o primeiro semestre como estagiário, já inserido dentro de um escritório de advocacia. Mas a grande maioria está no concurso está na faculdade já visualizando o concurso. Então, fica para a advocacia uma minoria. Essa minoria tem que estar consciente de que eles são responsáveis por fortalecer cada vez mais a nossa advocacia. Nós precisamos de uma advocacia forte, profissionalizada. Nós precisamos de uma advocacia que tenha responsabilidade
para com o seu cliente, para com os tribunais, para com a justiça como um todo, né? E está na mão destes profissionais, desses jovens advogados, esta missão. Pois é, vamos tentar falar um pouquinho pelo menos as duas opções. Ser empregado ou ser empreendedor. Ok. Vamos lá, eu estou decidido a entrar no mercado. Perfeito. Né? E aí vou preparar o meu currículo, ou vou me preparar para selecionar um escritório. Certo. Ou eu vou simplesmente distribuir currículos para tudo quanto é área. Como orientar um advogado recém-formado que está nos assistindo a se preparar para o mercado? A primeira orientação que eu digo é o seguinte, voltando ao nosso pensamento originário. A carreira acadêmica é o início da carreira jurídica. Sabe? Então, assim, use a faculdade de Direito para se relacionar, use a faculdade de Direito para estagiar. Faça estágio no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, no TRT, no escritório de advocacia, numa ONG que trabalhe com questões sociais, enfim. Use esse período de faculdade para adquirir vários conhecimentos sobre o direito, entenda várias áreas de atuação, para quando você tiver que escolher sobre a sua carreira jurídica efetivamente, você já tenha ela delimitada, já tenha ela mais ou menos traçada. Porque, volto a falar, não é momento de errar estratégia. Você pode cometer erros táticos, de preferência erros rápidos, para você corrigir o quanto antes, mas errar estratégia no início vai comprometer toda a carreira da pessoa. Então, use o período acadêmico para poder entender as várias áreas do direito e aí sim se jogue. Como eu falei há pouco, eu sou egresso de um escritório, um dos maiores do país, com sede em Santa Catarina, e é um escritório full service, que atende a várias áreas do direito. Me permitiu fazer estágio em várias delas. E quando eu me formei, quando eu concluí o curso de Direito e peguei a minha habilitação na ordem, eu passei no exame, eu sabia qual era que eu queria atuar. Eu sabia o que eu ia fazer. Tive um convite do presidente do escritório para assumir a parte de comunicação e gestão do escritório. Achei excelente. Eu passaria a estar dentro do organismo do escritório como vivo, na estratégia, no dia a dia, o que a gente faz, para onde é que a gente vai, a gente abre uma sede nova, não abre uma sede nova, monta uma área, não desenvolve uma área. Então, aquilo me atraiu demais. Mas se eu não houvesse tido esse convite para ir para dentro da administração e gestão do escritório, eu sabia qual era a área do direito que eu queria atuar. Era o tributário. Porque eu usei o meu período acadêmico para começar a formatar já a ideia do que fazer. Olha aí a importância de, nesse período, você já saber se você vai realmente advogar. Perfeito. Né, ou se você vai para concurso público. Perfeito. Porque eu digo muito, se você decide concurso público, aquele outro horário que era para você estar no escritório de advocacia, você tem que estar na biblioteca estudando para o concurso público. Né? Agora não. Agora vamos decidir. Eu me dei super bem na minha fase de graduação, bem relacionada, eu tenho ali um grupo de 8 colegas também, entre os melhores, tem aqueles que são mais desenrolados. E aí, como eu escolher se eu monto um escritório de advocacia sozinho, se eu vou me juntar com outros colegas, como fazer essa escolha, como identificar um bom parceiro para montar e para entrar, né, nessa vida aí de carreira jurídica como pessoa jurídica? Esse momento de parar e entender o cenário como um todo. As pessoas, elas têm dentro de si a razão pela qual elas querem empreender, ou a razão pela qual elas querem montar uma franquia, a razão pela qual elas querem ser juiz do trabalho ou promotor de justiça. E na faculdade, quando a gente identifica esse grupo de 8, 10, 5, 6 pessoas que têm interesses similares aos nossos e que pode haver um afeto societar, por assim dizer, né? É o momento de olhar e ver, podemos juntos constituir alguma coisa. O fato é, os interesses têm que ser
similares, os interesses têm que ser comuns. Não quer dizer que as pessoas devam ser iguais. As habilidades não precisam ser... Negativo. Né? Você pode unir habilidades, abrir gente que escreve, unir gente que prefere produzir mais intelectualmente, gente que prefere estar mais na rua, gente que prefere estar mais no happy hour. Pode unir todo mundo, desde que o interesse comum exista entre eles. Aí sim é o momento de se montar uma sociedade. É uma fórmula certa? Não. Olha aí, essa questão se é uma fórmula certa, eu vou ter que interromper e você vai ter que permanecer aqui assistindo o programa Café com Direito, que a gente retorna no próximo bloco discutindo e ampliando mais essa discussão. Aguardamos você. Retornamos com Café com Direito. E agora nós vamos adentrar um pouquinho mais sobre a gestão do escritório. Você já fez a escolha, já juntou a sua equipe e agora vamos à gestão. E aí o doutor Guilherme, que é o expert mesmo nesse assunto, né, como você mesmo falou, juntar colegas, né, com habilidades diferentes pode dar certo, mas tem toda uma estratégia para que isso funcione. Sim. E qual seria a melhor? Bom, tem que se permitir errar. Tem que se permitir inovar, tem que se permitir ousar, tem que se permitir criar, certo? À medida que vamos criando, que vamos fazendo com que a sociedade funcione, as peças vão se encaixando, as peças vão se acomodando e a essência do escritório vai se formando, né? Aquilo que não pertence ao sistema vai sendo expurgado ao tempo, né? Não é fácil constituir efetivamente uma sociedade de advogados. O advogado, por N particularidades, ele é difícil de lidar com ele. Não é a sociedade de advogado é uma sociedade complicada, os interesses são intensos e as pessoas são letradas, as pessoas são instruídas. Gostam de argumentar. Gostam do argumento, são gostam treinadas. do embate. Né? O embate é uma coisa que agrada o advogado, né? E não tem sim, não. Ela é orgânica, né? Mas a sociedade funciona à medida que as pessoas trabalham em função do bem comum, trabalham em função de uma visão de negócio. O que é essencial para a sociedade é o seguinte: ter claro essa visão de negócio. Por que somos o escritório de advocacia? Ou a quem entregamos a nossa prestação de serviço? E qual é a nossa prestação de serviço? Qual é o nosso produto, vou chamar, fazendo um termo genérico, né? Quando a gente tem clareza sobre quem são os nossos clientes, qual é o nosso produto, e a gente sabe o que comunicar, como comunicar. E aí, uma vez comunicando, uma vez estando dentro da sociedade, inserido como um player efetivo, o escritório vai decolando, vai engatando, as coisas vão acontecendo e a tendência é sempre o sucesso. Eu tenho para mim, a certeza que o advogado é uma profissão de sucesso. Desde que duas coisas estejam bem evidenciadas. A qualidade técnica do trabalho, porque o advogado que não zela pela qualidade técnica, que não tem a qualidade como um valor no dia a dia da sua atividade, não se sustenta no mercado, não se sustenta no sistema, né? A qualidade tem que ser sim uma exigência do advogado, e a paciência, porque as causas não se resolvem em curto prazo, os processos são longos, mas o advogado que tem claro esses dois elementos em si, a paciência e a qualidade e a técnica, o escritório não tem como dar errado. Agora, uma coisa que é difícil dentre as habilidades dos sócios, né, quando se monta um escritório, definir alguém ou como fazer a gestão do escritório. Perfeito. Né? Você tem horários, você vai contratar pessoal, vai contratar outros advogados, como é que vão ser esses contratos? Essa questão dessa gestão. O advogado, ele se não está preparado, ou como se preparar, ou como fazer com que realmente veja o escritório dele como um negócio. E é um negócio. Acho que essa é a grande mazela ou falha de muitos escritórios que eventualmente
param pelo caminho, ou que acabam, ou que cindem e o negócio não continua, né? O escritório de advocacia é um negócio. Existem normas, existe o código de ética, existe o estatuto da advocacia, que disciplina como funciona, como não funciona, o que pode, o que não pode, mas tem que ser encarado como um negócio. E como um negócio, a gestão é essencial, olhar para pessoas é fundamental, a parte de processo, de controle processual, da observância dos prazos, do cumprimento dos prazos, isso é fundamental para que o escritório possa continuar. Eu sempre tenho a máxima de que o advogado deve advogar. O ideal seria que ele tivesse alguém para administrar o escritório para ele. Que tivesse alguém que pudesse olhar esses vários elementos do funcionamento do escritório e deixar seu advogado para o exercício da advocacia. Claro, numa estrutura enxuta, isso nem sempre é viável. Não é possível, né? Então, os sócios, os advogados que compõem a sociedade têm que identificar dentro de si quem tem mais habilidade para uma coisa ou mais habilidade para uma outra coisa e distribuir as tarefas de modo que não sobrecarregue ninguém e todo mundo possa olhar para a gestão em conjunto do escritório, né? Precisa profissionalizar, isso é fato. A profissionalização da advocacia é essencial para que a gente tenha uma advocacia cada vez mais forte, né? Profissionalizar e se diferenciar no mercado, porque em serviço existe um excesso de oferta e as ofertas são muito parecidas. Todo mundo faz, quem faz direito de família sempre faz direito de família, quem faz direito tributário sempre faz direito tributário. Existem vários que fazem direito tributário. Todos entregam a mesma solução, o que diferencia é a qualidade do advogado que está entregando a solução, né? Então, esse seu diferencial, esse valor agregado tem que ser colocado para o mercado, tem que ser colocado para o seu cliente, tem que ser colocado no seu preço, no seu honorário. Pois é, aí você toca num assunto, né, dois, que eu espero que dê tempo a gente falar nesse programa, né? Como dimensionar os seus honorários, né? Por mais que nós temos uma tabela a seguir, que geralmente ele determina o mínimo, né? Ele não tem limite em relação ao máximo, tá? É mais ou menos uma média aqui, a nossa tabela da OAB do Estado da Paraíba, tá? E você tem a outra coisa, como levar o teu conhecimento ou a tua marca para a sociedade. E aí tentar unir esses dois aqui nesse último bloco. Então, o marketing é um instrumento para que isso seja efetivo, para que você consiga levar o seu escritório para a comunidade, para o meio empresarial, para os clientes como um todo. Existe uma grande confusão sobre o que é marketing. Marketing é publicidade, marketing é só comunicação. Na verdade, marketing é um grande guarda-chuva que abraça comunicação, publicidade, gestão de clientes, gestão de venda, relacionamento, eventos, várias atividades que estão abraçadas pelo marketing. E a coordenação dela é que faz com que haja o reforço de marca. Você se posiciona no mercado como um escritório XY que atende a tal segmento, ou tal mercado, ou tal, tem tal atuação e reforça com a comunicação. O marketing é este sistema vivo que faz com que possa haver a troca entre o conhecimento do advogado e o cliente dele, né? Sem isso a gente não consegue moldar as sociedades, não consegue ter uma advocacia montada, não consegue estruturar a boa gestão dos escritórios, né? E quanto mais forte a sua marca, ou quanto mais você trabalha em prol da sua marca, em prol do seu escritório, em prol de fazer um nome, construir um nome, mais relevante você fica, mais exclusivo você melhor você precifica, mais você pode cobrar. Uma vez me foi dito por um professor de geografia a seguinte frase: o trabalho raro é o trabalho caro. Isso é verdade. Você tem que dedicar mais, você tem que pensar para fazer aquilo, né, com o tempo. Porque a advocacia lida com o tempo. Né? Então, até isso que a gente sabe que é necessário a gente qualificar
e dar o preço do nosso serviço com base no tempo que irá, né, ser necessário para desenvolvê-lo também. E, às vezes não se tem aí como fazer isso. E aí a gente também não vai ter aqui espaço suficiente, mas o doutor Guilherme veio a João Pessoa exatamente fazer um pouco disso. Né? Se a gente não teve essa oportunidade na fase acadêmica, o que é que o profissional de direito que está no mercado tem que fazer? É procurar profissionais que possam lhe orientar, que possam assessorar nessa área. E aí a gente vai encerrar o programa, e aí eu vou pedir ao doutor Guilherme justamente para dar os seus contatos, como é que quem tem interesse, por exemplo, né, de se aprimorar em relação a ser um paralegal também nessa área e sobre o evento mesmo. Sim, eu estou em João Pessoa até o dia 7 de novembro, participando do primeiro congresso da Jovem Advocacia Paraibana. Vamos abordar temas sobre gestão, sobre marketing, sobre atualidades das sociedades de advogados brasileiras. É um tema muito vivo, cheio de coisas interessantíssimas para que a gente possa ter cada vez mais uma advocacia diferenciada no nosso país. Eu espero que todos todos estão convidados para estar lá conosco, né? E ouvir um pouquinho mais de tudo que a gente tem a abordar. Eu sou um grande entusiasta da gestão da advocacia. Volto a falar, acho que a palavra que eu mais falei aqui nesse programa, que é a advocacia forte. A gente precisa de advocacia forte. A OAB, ela é na sociedade um ente com um valor de reconhecimento altíssimo. Verdade. E o profissional do advogado não. O advogado é sempre visto como aquele que dá um jeitinho, e isso está errado. O advogado tem que dar o jeitão, tem que fazer a coisa acontecer, tem que fazer... O advogado está precisando cuidar mais do marketing pessoal. Sem sombra de dúvida. Então, Guilherme, muito obrigado por essa aula, né, por todo esse carinho para o nosso telespectador que pôde agora aprender e se orientar melhor aí para investir na própria carreira. E a gente aguarda você aqui no próximo programa, na próxima semana, com mais conhecimento jurídico para você. Até mais.